Agora que a gente já analisou e projetou junto como deve funcionar a inserção numa árvore rubro-negra, normalmente esse é o ponto da aula em que eu trago códigos para vocês, porque um propósito desse curso, além de estudar algoritmos e estruturas de dados sofisticadas, entender como elas funcionam e por que elas são eficientes, no que elas são eficientes, é aprender a traduzir conceitos complexos, pseudocódigo, algoritmos, ideias, para código. Então a gente estuda ali e daí a gente vai ver, opa, como que eu implemento isso? Como que eu faço os detalhes técnicos? Claro que esses detalhes mudam de uma linguagem para outra, aqui eu uso uma linguagem específica, no caso C, mas a habilidade de traduzir uma ideia, um pseudocódigo, um algoritmo para uma linguagem da sua preferência é uma habilidade muito importante para um cientista da computação, então é por isso que a gente faz essa dinâmica. Dito isso, nessa aula, excepcionalmente, eu vou fazer uma coisinha diferente, tá? Por quê? Porque embora o jeito que a gente estudou ali a inserção esteja correto, a gente realmente tratou os casos e se a gente implementar aquelas ideias, elas vão dar uma inserção adequada que mantenha a propriedade de uma árvore ser rubro-negra, é uma implementação um tanto quanto complicada, porque você tem que, se vocês lembrarem, a gente ficava olhando para cima, né? A gente tinha que olhar para o pai de um nó, para o avô dele, às vezes, para o irmão dele, e isso dá um tanto de trabalho adicional ali na hora de manipular a recursão, a volta da recursão. E por isso eu vou preferir mostrar para vocês um código um pouco mais simples das árvores rubro-negras esquerdistas. Tá? E isso não é um statement político. Tá? Eu já vou falar porque essa definição, mas então só para deixar bem claro, o que a gente viu antes é passível de implementação, mas é uma implementação um pouco mais complicada por conta de ter que manipular os antecessores e tal. Vamos focar então nessa árvore rubro-negra esquerdista, cuja definição é que os nós vermelhos sempre são filhos esquerdos. Então, essa árvore ela é rubro-negra, ela vai manter todas as propriedades que a gente já conversou, já discutiu antes, e vai manter essa propriedade adicional de que um nó vermelho é sempre um filho esquerdo. Quer dizer, lembrem da propriedade 4, que a árvore rubro-negra ela tem o mesmo número de nós pretos em todo o caminho raiz null. Então, se a gente olhar só para contar só nó preto, todos os ramos da árvore têm o mesmo comprimento em número de nós pretos. Comprimento entre aspas, né? Se todos os filhos esquerdos, se todos os nós vermelhos, perdão, são filhos esquerdos, quer dizer que essa árvore ela é pensinha para a esquerda, ela é mais comprida na esquerda, porque para a direita só tem nó preto, nos caminhos que descem à direita só vai ter nó preto, para os que descem à esquerda tem nó preto e nós vermelhos também. Tá? Então ela é tortinha para a esquerda, por isso uma árvore rubro-negra é esquerdista, porque ela está caindo ali o balanceamento dela para a esquerda. Tá legal? Dado esse contexto inicial, vamos então para a implementação. Essa primeira parte falando do nó de uma árvore rubro-negra não é em particular para essa aqui, é para uma árvore qualquer, além dos type-defs aqui, de item e chave, né? A organização da nossa árvore é pela chave, mas eu posso ter informações adicionais ali no nó, outros conteúdos que estão relacionados com aquela chave. E daí é uma estrutura muito parecida, né? O nosso struct de nó, em que a gente vai ter chave, conteúdo, filho esquerdo, filho direito, o pai, que é opcional, tá? Mas aqui eu estou mantendo, nem toda a implementação de árvore tem o apontador para o pai, nem sempre é necessário. Nessa implementação mesmo, ele não é essencial. A gente vai ver que a gente nunca olha para cima, a gente sempre olha para baixo na hora de fazer as mudanças. Mas tá legal. Fora isso, o que ela tem de especial? Ela tem esse indicador aqui, se o nó é vermelho ou não. Como o nó da árvore rubro-negra só pode ser vermelho ou preto, basta um campo ali, né? Na verdade, se eu for ser preciosista, bastaria um bit, mas aqui eu estou usando um inteiro mesmo, só para simplificar, que me diz se aquele nó é vermelho ou não. Se ele não for vermelho, ele é preto. Tá? Então, a gente vai interpretar essa variável como uma booleana ali, que vai me dizer se o nó é vermelho ou se ele é preto, se ela for igual a 0. Tá legal? E daí a gente tem aqui o tipo árvore, que é um apontador de nó. Isso aqui não é muito diferente para vocês, né? É só aquela modificação. Né? Quando a gente viu a árvore AVL, a gente modificou o nó tradicional colocando fator de balanceamento. Aqui a gente coloca a cor do nó. E aqui a gente vai ver uma funçãozinha auxiliar, novo nó, que é chamada para criar um novo nó. Como uma árvore é uma estrutura ligada, gente, eu posso criar esse novo nó, alocar a memória para ele, colocar os dados lá, e daí eu penduro ele na árvore depois. Então a gente faz isso em 2 etapas. Né? Eu crio um novo nó, depois eu decido onde que eu vou inseri-lo. E só para dar os créditos aqui, que
a implementação da árvore rubro-negra esquerdista que a gente vai ver, aqui eu me baseei na implementação do Sedgwick, tá? Que é um dos proponentes da árvore rubro-negra, e ele mesmo sugere essa implementação como uma mais eficiente, mais simples. Mas, voltando aqui na nossa função auxiliar, o novo nó, a gente começa aqui fazendo a alocação da memória, aqui nesse malloc-zinho. A gente aloca a memória para esse nó. Daí a gente vai colocar a chave e o conteúdo nos campos respectivos, aqui nessas linhas. O novo nó é sempre pendurado como uma folha. Eu não sei onde ele vai ser pendurado ainda. Como eu falei, esse é uma função auxiliar, mas ele é pendurado como uma folha, então campo esquerdo e direito são null, ele vai ser uma folha. E ele começa sendo vermelho. Tá? Isso é bem importante, a gente já discutiu. Quando a gente falou da inserção, vai continuar sendo verdade para rubro-negro esquerdista, que é mais seguro inserir um nó como vermelho, porque ele não bagunça a propriedade global de todos os caminhos serem o mesmo número de nós pretos. Ele pode bagunçar a propriedade local de não ter dois vermelhos adjacentes, daí a gente vai tratar isso. Mas ele não bagunça a propriedade mais robusta, digamos assim, que ela tem que valer para todos os caminhos raiz null. Então por isso que é mais seguro, a gente começa inserindo ele como um nó vermelho. Não mexi no campo pai aqui, esse só vai ser definido quando eu souber onde eu vou pendurar. E daí, continuando, vamos falar da inserção em si. Aqui eu coloquei fora de ordem porque eu acho que fica mais didático, tá? Quando a gente vai ser preciso em C, eu não posso usar uma função que ainda não foi declarada. Então, como essa funçãozinha inserir aqui, ela usa tanto novo nó quanto inserir rn aqui, que é a parte recursiva da função de inserção, eu tenho que colocar ela depois que eu declarei as duas. Mas para a gente explicar que ficou menos intuitivo, por isso que eu coloquei ele aqui. Então, para vocês terem em mente, quando eu quero fazer uma inserção, eu falo, olha, na árvore R, eu vou inserir um novo nó que tem essa chave e esse conteúdo. Daí eu chamo a função novo nó para criar o nó penduradinho lá, aquela ideia, sabe, aquele nó tradicional que a gente desenha assim, né? Então aqui está a chave, aqui está o conteúdo, aqui o filo esquerdo é null, como a gente já viu, o filo direito é null, o pai eu nem defini, e eu tenho um apontador para esse nó. Eu sei em que endereço de memória esse bloco está. É isso que esse novo nó me devolve aqui no novo. Tá? E daí eu passo para a função que realmente insere, que vai encontrar o lugar onde pendurar esse cara na árvore, que é a insere rn. Eu passo que falo, olha, na árvore R, insere esse cara que eu acabei de alocar. Então esse nozinho aqui, apontado por novo, eu vou pendurar ele lá. E agora que vai começar o trabalho de verdade. Tá? Agora que a gente vai ver a parte mais interessante da inserção. A ideia da inserção é que eu vou descer na árvore, tá? Descendo à esquerda e à direita. Eu vou descer nessa árvorezinha aqui, à esquerda ou à direita e tal, fazendo o caminho que a propriedade de busca me mandar fazer. Tá? Eventualmente, eu chego num nó null. E daí eu sei onde eu deveria inserir, eu vou lá e penduro esse meu novo nó. Eu vou destacar ele assim, tá? É um novo, eu penduro ele. E daí eu vou fazer a volta da recursão. Daí eu vou subindo aqui, e nessa subida eu tenho que ajustar as coisas. Essa é a ideia geral, só para vocês não ficarem perdidos aqui. Então, o que eu espero desse código? É isso, eu vou começar fazendo o caminho descendente, seguindo a propriedade de busca. Quer dizer, eu venho aqui, ó, e verifico. Se eu tiver no caso base, quer dizer, R é igual a null, eu achei um apontador null, eu achei o lugar onde eu devo inserir aquele meu novo nó. E daí eu simplesmente devolvo, falo, opa, inserir esse cara aqui. Esse é o caso base bem simples. O que eu vou fazer a maior parte do tempo é descer à esquerda ou à direita. Então eu verifico, olha, se a chave do meu novo nó, né, ela for menor ou igual do que a chave da raiz que eu estou agora, quer dizer que eu tenho que descer à esquerda. Tá? Então eu desço à esquerda, mandando fazer a inserção na subárvore esquerda, mandando o mesmo novo nó aqui, ser inserido na subárvore esquerda. E o que essa função devolver, quer dizer, a raiz da subárvore que ela devolver, porque pode mudar por conta de rotações e tal, ou da própria inserção, eu coloco aqui no r.pointeresc. Então, o novo filho aqui da minha raiz r vai ser o que essa funçãozinha devolver. E daí aqui eu só ajusto o pai. Aqui eu só estou ajustando o pai, eu falo que o pai do meu filho esquerdo sou eu, né? Porque pode ter mudado, então eu tenho que fazer esse ajuste.
mas o ponto principal aqui é esse passo aqui, onde eu estou de fato fazendo a inserção, falando, olha, já que a chave que eu quero inserir é menor ou igual que a da minha raiz, desce à esquerda para fazer isso. O caso complementar é descer à direita, né? Se eu cheguei nesse else aqui, é porque a chave que eu quero não é menor ou igual, a chave que eu quero inserir é maior, daí eu vou descer à direita, que eu desço na subárvore direita, mandando um novo nó, e o que essa funçãozinha devolver, essa insere rn devolver, é o que eu coloco como meu novo filho direito, e depois eu ajusto aqui o meu pai também, o pai do meu filho. Tá? Isso aqui é a amarração da árvore, eu estou passando rápido porque a gente já viu isso. Né? Isso não tem nada a ver com a árvore ser balanceada, tem a ver com ela ser uma árvore binária de busca. Desço à esquerda ou à direita de acordo, e na volta eu tenho que fazer essas atribuições adequadamente, ajustar o pai e tudo mais, se eu quiser ter o campo pai, né, manter ele consistente. Onde que a coisa fica mais interessante? É agora. Porque na volta pode ter quebrado alguma propriedade da árvore rubro-negra. Afinal, para começo de conversa, em algum lugar lá eu inseri um nó vermelho. Tá? Então pensem agora que a gente está na volta da recursão, né, ao longo daquele caminho azulzinho ali em cima que eu fiz as setinhas. Eu estou voltando e eu vou sempre voltar, quando eu olhar para o meu nó, eu vou olhar para baixo e ver algum dos meus descendentes aí imediatos quebrou alguma propriedade? É essa a ideia, tá, gente? Vamos ver os detalhes, mas a ideia é essa. Então vamos começar a tratar os casos. Quando eu começo, feita a inserção e tal, eu vou ver o que aconteceu. Então eu vou olhar a minha situação. Olha, se o filho direito é vermelho e o filho esquerdo não é vermelho, tá? Essa é a primeira situação que eu vou tratar. Vamos desenhar aqui para ficar mais interessante para a gente. Então, vamos começar aqui. Olha, eu vou sempre pensar que eu estou com um apontador R aqui, apontando para a raiz da minha subárvore. Eu não estou falando que é a raiz da árvore original, tá, gente? Estou pensando que é a raiz da minha subárvore. Então, eu tenho aqui o R apontando para um nozinho que eu vou chamar de A. E daí, qual a situação que eu estou avaliando? Se o filho direito é vermelho, então, eu tenho aqui um filho direito que eu vou chamar de C. Eu já vou colocar cor nele. E o filho esquerdo não é vermelho. Tá? Eu não estou nem dizendo que ele existe de fato, por isso que eu vou fazer ele tracejado. Assim. Eu B. Mas se ele existir, ele não é vermelho. Tá? E podem ter continuações aqui, tá? Supondo que eles existam. Eu não vou ficar desenhando as subárvores ali como eu de costume faço, só para ficar mais simples o desenho, mas podem ter continuações. Então, deixa eu só completar isso aqui. Esse carinha aqui é vermelho. E esse carinha aqui, se ele existir, ele é preto. Tá? O fato é que ele não é vermelho, só isso que é importante. O que a gente vai fazer aqui? Bem, note que eu não estou interessado na cor do A, já vai ficar claro por quê. Mas, com certeza, o meu filho direito é vermelho. Isso quer dizer que eu estou quebrando uma propriedade adicional da árvore rubro-negra, né? Da árvore rubro-negra esquerdista, que é, eu não posso ter um filho direito vermelho. Esse foi o combinado, poxa. Todos os filhos, os vermelhos são filhos esquerdos. Então, o que eu vou fazer aqui logo de cara é uma rotação à esquerda para corrigir isso. Rotação à esquerda. Mas eu sempre gosto de indicar aqui o que é essa rotação à esquerda, né? No caso, ela vai ser uma rotação a partir do R sendo à esquerda, ela vai inverter a relação entre o A e o C, né? Eu falo rotação à esquerda porque é o tradicional, mas você pode pensar que é uma rotação no sentido anti-horário, né? Indicando ali o que eu coloquei, vai inverter essa relação de pai e filho entre o A e o C. Então o que a gente vai ter eu vou até copiar ali, é que o A e o B vão ficar aqui, estão muito bem, obrigado. Mas o C agora vai ser pai do A. Eu vou pegar o C aqui e colocar ele aqui. Eu tenho que corrigir os filhos, tá? Eu vou deixar isso por conta de vocês. Como eu falei, eu não vou escrever as subárvorezinhas ali para dizer que todas elas vão no lugar certo. Mas basicamente a única que mudou é a que era a filha esquerda do C, agora é a filha direita do A. Tá? O importante é que a rotação à esquerda trocou essa relação e agora o R vai apontar para cá, olha só, mudei a raiz da minha subárvore. Né? Daí que é a importância daquelas atribuições, tudo lá quando volta a recursão, porque a raiz da subárvore pode mudar. Tá? Eu faço operações em níveis abaixo que podem mudar a raiz da subárvore. Antes era o A, que era a raiz dessa subárvore que eu estava tratando, agora vai ser o C. Mas não basta isso, tá? Porque a gente já fez essa brincadeira antes de contar
o número de nós pretos, né? E o que acontece? Aqui, saindo do A, tá? Como o B pode ou não existir, eu vou contar aqui, olha só. Saindo aqui do A, à esquerda, eu passava por 1 ou 0 nós pretos de acordo com a cor do A. Ficou meio complicado essa conta, mas pensa que entre o apontador R e essa posição eu passo por 1 ou 0 de acordo com a cor do A. Aqui também, 1 ou 0 e aqui 1 ou 0. Tá? De propósito eu não quero definir a cor do A, mas é basicamente 0 se o A for vermelho, 1 se o A for preto. Tá? Eu tenho que todos os caminhos têm que continuar sendo 1 ou 0. Tá? Só que aqui, por exemplo, no momento está definitivamente 0, né? Porque esse aqui é vermelho. Esse aqui está 1 ou 0, porque eu ainda passo... perdão. Esse aqui está 1 ou 0, porque eu ainda passo pelo A. Aqui está 1 ou 0, porque eu ainda passo pelo A, mas ali ficou 0. Essa coloração não está legal. Então eu tenho que fazer uma correção nessa coloração para que todos os caminhos continuem sendo o número de nós pretos entre a raiz e o caminho que vai estar continuando, continue sendo apenas contado ali se o A for preto. Tá? Então, como que eu faço isso? Bem, simplesmente eu vou fazer o A se tornar vermelho. Vou até fazer assim, movendo assim. O A fica vermelho. E o C recebe a cor do A. Eu não sei como indicar isso de modo mais claro na figura, por isso eu vou deixar o C sem uma cor definida, mas eu estou dizendo para vocês, é isso que vai acontecer, a gente vai ver no código também. Tá? Então, recolorir ali. Então, o C recebeu a cor do A, o A ficou vermelho. Note agora que qualquer caminho que passa, entra pela raiz, passa pelo C, passa pelo A, vai ser 1 ou 0 de acordo com a cor do C que ele herdou do A. Então, preservou a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui em cima. Então, feita essa rotação à esquerda e essa recolorir de acordo, né, o A que fica vermelho e o C recebe a cor que o A tinha, eu mantive do jeito que estava antes. Tá? Note que eu não estou tratando ainda o caso, não estou preocupado no momento se o A é vermelho, daí o A e o C ambos vão ser vermelhos ali, a gente vai tratar isso na sequência. Eu só fiz essa operação e reestabeleci ali depois da rotação as cores para manter a propriedade. Tá legal? Então, esse era o ponto aqui. Né? Como eu já falei, o A pode ser preto ou vermelho, que ele só vai herdar, e a cor dele vai ser herdada por C, né? Então a cor do C vai depender disso. Vamos só ver o código que reflete essa operação. Como eu falei, né, a ideia aqui é a gente ver o código. Então, lembra que a gente estava falando do caso em que o filho direito é vermelho e o filho esquerdo não é vermelho. Eu vou testar exatamente isso, olha. Se R.dir é diferente de null e R.dir é vermelho, quer dizer, o filho direito existe e é vermelho, e o filho esquerdo não existe, ele é igual a null, ou R.esc vermelho igual a 0, quer dizer, ou ele não existe ou ele é preto. Então, filho direito existe e é vermelho, filho esquerdo ou não existe ou não é vermelho. O que eu faço? Rotação à esquerda, que a gente já viu lá, inverte a relação entre a raiz atual e a próxima, ele muda quem é a raiz ali entre o A e o C. R vermelho, o vermelho da raiz aqui, a indicação da cor da raiz, é herdada do agora seu filho esquerdo, mas quem que é o filho esquerdo dele? É o A, né? Aquilo que eu falei, olha, o C vai herdar a cor do A. É isso que está acontecendo, o R pointer vermelho, o C agora é a nova raiz, vai herdar a cor do filho esquerdo dele. E R pointer esc fica vermelho, o A passa a ser vermelho. Tá legal? Isso resolve esse primeiro caso. A gente vai ver mais dois, né? Que são 3 operações ali que são verificadas sempre que eu volto da recursão, e a cada nível a árvore rubro-negra esquerdista verifica elas. Essa aqui foi a primeira, a gente vê as 2 próximas e conclui essa aula na sequência.